Opa, tudo certo? Vamos começar a aula 11 do módulo 1. A gente está falando das leis de Newton. Agora a gente vai falar da segunda lei de Newton e da terceira lei. Vamos começar com a segunda lei de Newton. Cara, qual é a segunda lei de Newton? É o princípio fundamental da dinâmica. E bem importante, tá? Esse princípio, ou seja, as leis de Newton, né? Elas são válidas, tá? Vou botar aqui, ó. Elas são válidas para referenciais inerciais. Tá, que papo é este referencial inercial? A gente viu que a primeira lei de Newton é o princípio da inércia. E o que é a inércia? A inércia é a tendência do corpo de se manter no seu estado atual. A inércia ela é proporcional à massa. Quanto maior a massa do corpo, maior a inércia. Quando tu faz uma curva, o corpo tem a tendência de ir para o lado devido à inércia. E o referencial inercial é o referencial que ele vai ter que estar parado ou em MRU. Então, o que é um referencial inercial? Um referencial inercial necessariamente, ele tem que estar parado ou em MRU. Cara, isso aqui parece um papo assim, diferentão, claro que não fala muito nisso. Mas, por exemplo, quando a gente fala do Einstein, da teoria da relatividade, tem a teoria da relatividade restrita e a geral. O que diferencia as duas justamente é esse fato da restrita tratar de referenciais inerciais e a geral tratar de referenciais não inerciais. Ou seja, referencial acelerado, referencial que está girando, é isso tudo. Então as leis de Newton são válidas somente para referenciais inerciais. Bom, e o que é a segunda lei? O princípio fundamental da dinâmica diz: quando a força resultante atua sobre um corpo, ele proporciona uma aceleração que tem a mesma direção e sentido dessa força resultante. Ou seja, a força resultante é proporcional à aceleração. O que a gente fala? F é igual a MA. Força resultante é igual a MA. Quem que é vetorial? A força e a aceleração. Tu pode acompanhar o enunciado bonitinho aí no material, tu pode ver no PDF ou se tu comprou impresso. Mas é isso, tá? A força resultante é igual a MA, a gente vai aplicar muito isso. E detalhe, cara, isso aqui vai aparecer em vários ramos da física. A gente vai ver na eletricidade, eu posso aplicar isso, posso aplicar no eletromagnetismo. Isso é um conceito geral. Sempre que um corpo está acelerado, é porque tem uma força resultante atuando sobre ele. A gente tem que decidir qual é o tipo de força. Olha que interessante. Newton escreveu o seguinte, a segunda lei by Newton. Tá, por que eu estou brincando aqui? Newton escreveu essas leis no livro que é o Princípio, né? O nome do livro é o Princípio. E ele não escreveu dessa forma, falando que força resultante é igual a MA. Ele disse de um outro jeito. Ele fala que a força resultante que atua no corpo, aqui, claro, eu estou colocando não na matemática que ele usou, porque ele usou matemática, o cálculo diferencial integral, mas lá o que tem a derivada, aqui a gente pode botar variação da quantidade de movimento pela variação do tempo. A lei de Newton, a segunda lei, ele enunciou assim, é a variação temporal da quantidade de movimento. O que é a quantidade de movimento? Massa vezes velocidade. Aí a variação vai dar justamente aquilo ali. Vamos brincar um pouquinho? Olha só, força resultante fica igual. O que é variação da quantidade de movimento? Quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial pelo ΔT. Vamos dizer que passou um tempo qualquer. Toda variação é final menos inicial. Aí tu fala assim, prof, por que tu não quis botar ΔT? Posso colocar o ΔT aqui embaixo, tanto faz. Aí vamos mexer nessa quantidade de movimento. Olha só que legal. Quantidade de movimento é mv0 pelo ΔT. Daí vai aparecer o bonitinho ali, bota M em evidência, V menos V0 é um ΔV pelo T.
que é isso aqui? A aceleração. Então, a gente acaba falando F igual a ma, mas Newton escreveu assim, né, usando uma outra matemática, o cálculo diferencial integral. Então, a gente vai usar demais esse negócio da força resultante é igual a ma. Tá? Sempre que um corpo está acelerado, ele vai ter uma força resultante. Aí a primeira lei fala do quê? A primeira lei que a gente viu na aula passada, a primeira lei, ela trata da situação da força resultante é igual a zero. Quando a força resultante é igual a zero, o cara está parado. Ou quando a força resultante é igual a zero, ele está em MRU. O que é o MRU? Ele não tem aceleração, não varia a velocidade, o valor da velocidade. E aqui também parado. Ambas situações são de equilíbrio. Quando sai do equilíbrio, vem a segunda lei. Aí tem um valor de força resultante e vem a aceleração. Na próxima aula, a gente vai falar, no próximo vídeo, não aula, a gente vai falar da terceira lei, princípio da ação e reação. E vamos aplicar isso aqui, vai ter mais uma aula de aplicações. Tu vai sair daqui ninja nas leis de Newton, tá? Vamos junto!